E aí, galera, bom dia. Tudo bem com vocês? Então, né? O que nós temos para hoje? Nós temos para hoje. Então, nós temos hoje para hoje estequiometria. Né? Vamos dar sequência. Na verdade, já começamos a falar sobre estequiometria desde quando nós estamos falando das nossas leis ponderais, nossos tipos de fórmula, fórmula mínima, fórmula percentual. Então, na realidade, estequiometria está englobado dentro daqueles cálculos químicos. A gente pode chamar de cálculos químicos. Eu não preciso obrigatoriamente falar estequiometria. Estequiometria é uma subdivisão de cálculo químico. São todos cálculos químicos. Então, na realidade, eu não tenho que explicar de estequiometria, eu tenho que fazer alguns exercícios com vocês, né? Alguns exercícios, mostrando para vocês algumas dicas, alguns caminhos, alguns atalhos que vocês vão seguir. Mas, de antemão, eu falo com vocês que vocês precisam, para ter a habilidade em cálculos estequiométricos, vocês precisam ter praticidade. Prática, tem que desenvolver a prática. Como assim a prática? Você tem que fazer muitos. Então tem que ir para lá, sentar, pegar uma lista de exercícios e fazer, desenvolver. Poxa, criar estratégia de resolução, criar habilidade, velocidade. É esse. Então, a aula é a mesma para todos, mas eu sei que cada aluno vai ter um desenvolvimento um pouquinho diferente, porque cada aluno vai se dedicar um pouco mais. Então, o que eu costumo lhe dizer é o seguinte, professor, é importante estequiometria? Sim, todo ano o Enem vai ter uma ou duas questões de estequiometria. A gente já teve, inclusive, 3 questões. Tá, então é importante, beleza. Professor, essas questões estão em que faixa de pontuação? Elas estão, a faixa de pontuação, né, o Enem, teve um ano que o INEP fez um estudo, uma análise de cada assunto, de cada tópicozinho, né, em que faixa de pontuação que se encontra. Porque o dia desse eu tiro para discutir com vocês isso. Então, os cálculos estequiométricos, os cálculos químicos, são naquela faixa de pontuação entre 680 a 780. Então, estou naquela faixa de pontuação para alunos que querem cursos como medicina ou cursos na área biomédica, que é onde a ciência e a natureza é a prova de maior peso. Por exemplo, o UFES, para quem vai para a área biomédica, o peso é 4. Natureza tem peso 4. Então, quer dizer que se ela tem peso 4, então, se eu tiro 10 pontos a menos do que o meu concorrente, não vão ser só 10, vão ser 40. Porque vai ser multiplicado por 4. Vocês estão entendendo qual é quando tem uma prova que tem peso? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo bem ou não? Eu tô ouvindo bem, tá travando não. Hã? Não entendi. Eu tô ouvindo bem. Ah, então tá beleza. É porque tem falando aqui para mim que não estão me ouvindo. Eu posso até colocar o headset, caso necessário, porque hoje eu estou sozinho em casa. Aí eu fechei aqui, e aí não, se vocês acharem necessário, eu uso o headset. Mas se vocês acharem que não está necessário, dá para ouvir legal. Então, galera, então, partindo desse pressuposto que essa pontuação está em torno aí de 680 até 700 e um pouquinho, dependendo muito das habilidades que vão ser cobradas nesses cálculos estequiométricos. Então, é um assunto que você precisa estudar, mas não precisa mergulhar tanto se você não quer um curso na área de biomédica. Agora, se você quer um curso na área de biomédica, você precisa aprender a fazer isso e desenvolver. Olha o que eu já fiz para vocês. Está vendo aqui, ó, cálculos estequiométricos Enem. Vou abrir para mostrar para vocês que eu vou mandar isso para vocês. Mando isso para vocês hoje. Tá? Terminou minha aula, no final da aula, né? Para vocês. Então, quantas questões que eu tenho aqui? Ó, peguei em todos, PPL, Libras, Enem tradicional. Então, peguei as questões do Enem, só de cálculos estequiométricos. Tá vendo? Ó, coloquei todos aqui. Todos. São todos aqui. Todos.
todos que já caíram no Enem, alguns PPL que eu achei interessante e alguns Enem segunda aplicação que eu achei interessante. Mas do Enem tradicional estão todos aqui, né? De 2009 até 2019. Então, nós temos 21 questão de cálculos estequiométricos. 21. Então, questões de relação massa-mol, massa-quantidade de matéria, massa-massa, massa-volume, relação de rendimento, né? Tudo aqui. E aqui nós temos o nosso gabarito comentado, o gabarito com as resoluções das questões. Então, está aqui, ó, o gabarito dessas questões. Então, o gabarito tem aqui as equações, né? Como que foi resolvido e como que nós vamos chegar aos nossos resultados de todas as 21 questões que estão lá, das questões que estão lá, os 21. Além disso, eu estou preparando uma outra lista com umas 20, 30 questões, também preparando um gabarito para que vocês possam também ter um adicional. Então, ao todo, vocês farão 50 questões de cálculos estequiométricos. Tem 21 aqui, vou colocar mais 30 no outro. Então, o total vai dar o quê? 50 questões. Acredito que depois que vocês passarem, vão ter dificuldade, não vão entender alguma outra resolução, sim. Aí pode me perguntar via WhatsApp, sem problema, pode perturbar. E aí, né, eu quero na semana que vem já começar a estudar estudos gases. Não sei se em química, em física nós demos uma adiantada, mas em química eu estava olhando, o nosso cronograma está bastante complicado. Por quê? Olha, para a gente, pensando nas férias de julho, né? Férias de julho, que seria aqui, ó, férias, nós teríamos que ver toda a parte de equilíbrio. Ó, então tá faltando aqui, ó, estudos gases, soluções, né? Que aí entra soluções, que acho que acredito que é rápido, propriedades coligativas, termoquímica, doideira, colocaram um monte de coisa, mas enfim, tá aí, e equilíbrio. Gente, impossível, né? A gente até julho terminar tudo isso. Mas eu acredito que soluções nós conseguimos. Então, nós vamos ver estudos gases, soluções, tá? E vamos beliscar a termoquímica. Eu vou trabalhar com vocês bem tranquilaço para vocês. Por quê? Nessa parte de química orgânica, a gente consegue adiantar bastante coisa, né? Bastante coisa. Ó, a isomeria deles estão lá em agosto. Eu acredito que no mês de agosto eu consigo, né, chegar já em química orgânica com vocês para a gente trabalhar. Pelo cronograma deles, vão parar, eles terminariam a química no mês 10, tá vendo? Tá muito, né? Agora, só que agora nós temos mais, pelo menos, até dezembro para fazer. Então, quer dizer que a gente precisa terminar dia 10. No mês 10, precisamos terminar no mês 2. Então, teoricamente, nós estamos 2 meses a mais, nós temos. Então, quer dizer que, teoricamente, nós estamos no mês 6, era como se nós estivéssemos no mês 4. Então, quer dizer ó, que o mês 4, ó, nós estamos batendo certinho. Então, quer dizer que química, nós não ganhamos tempo. Nós estamos num prazo, já que nós ganhamos 2 meses a mais. Ao invés de terminar no mês 10, nós temos que terminar no mês 12, entenderam? Então, a gente não está atrasado. No mais, o Enem será em dezembro. Na pior das hipóteses, ele será em dezembro. Então, na pior das hipóteses, nós estamos redondinho. Tá? No prazo mais longo, que é em maio, aí sobra tempo para a gente. Aí, inclusive, dá para revisar a matéria. Mas eu não sei como é que vai ser, né? Isso aí é uma coisa que vai ter que ter questão de contrato mercadológico e tal, tem questão de escolas, então isso aí eu não sei como é que vai acontecer se ele for para maio. Se ele for para janeiro, beleza, eu ganho mais um mês. Então, eu ganho mais um mês todinho de dezembro e aí dá para fazer revisão para vocês. Tá bom? Então, vamos lá para a estequiometria. Vou mandar essas questões para vocês, tá, gente? Pode ficar tranquilaço aí. Quem não estava me ouvindo aí, passou a me ouvir? Fala aqui no WhatsApp. Sim. Sim, né? Beleza, então. Galera, então vamos para a estequiometria. Gente, estequiometria eu tenho que resolver exercício, não tenho o que falar. Né? Então, vou conversando com vocês e resolvendo algumas questões. Então, hoje e amanhã, eu vou resolver algumas questões. Hoje, eu tenho algumas relações aqui para fazer, perfeito? Eu coloquei algumas relações. Depois tem que colocar uma... Está faltando ainda, eu deixei espaço nesse slide, né? Vocês sabem que eu vou construindo o slide à medida que eu vou vendo as necessidades de vocês. Então, eu coloquei aqui várias relações aqui, ó,
relação por relação, tá? E aí eu deixei um espaço em branco, eu vou ter que colocar aqui rendimento, perfeito? E reagente limitante, que são os últimos dois tópicos para a gente. Galera, então, cálculos estequiométricos, ou simplesmente estequiometria, isso vem do latim e significa medir, né? Então, a palavra deriva do grego, né? Nem sei ler essa palavra aí, e partes mais simples e medir. Então, significa dizer que nós vamos analisar um fenômeno químico, nós vamos simplificar esse fenômeno químico através de uma equação química, e a partir dessa equação química nós vamos medir algumas coisas. Eu vou medir quanto que eu vou produzir, eu vou medir o rendimento, eu vou medir as suas relações entre os meus reagentes, ou entre os meus produtos, ou entre reagente e produto, das mais diversas ordens de grandezas, das mais diversas grandezas que eu tenho. Então, eu posso medir, eu posso ter uma quantidade de matéria e transformar isso em massa, medir a quantidade de massa produzida. Então, essas relações estequiométricas, elas que vão determinar o que eu preciso. Então, na realidade, a estequiometria é uma ciência. Eu vou começar com enunciados mais curtinhos, né? Porque nós vamos treinar a nossa interpretação, depois eu vou aumentar os nossos enunciados, tá claro? Então, eu começo com o enunciado mais curtinho, depois eu coloco enunciados mais longos. E aí, a estequiometria, ela passa pela interpretação. O que eu tenho e o que eu quero. Muitas das vezes, na estequiometria, um grande problema é que eu preciso saber as fórmulas dos compostos que eles estão me falando. Então, se eu não sei as fórmulas, né, se eu não sei sair do nome para a fórmula, isso gera um grande problema. Tá? Então, na estequiometria, eu preciso, primeiro, fazer a minha interpretação. Então, fiz a minha interpretação de quais substâncias que eu estou falando. Tem questões que traz para a gente as fórmulas, tem questões que não trazem as fórmulas, traz os nomes, e aí eu tenho que construir essas fórmulas. Eu vou fazer as minhas relações, vou montar a minha reação. Tem exercícios de cálculos estequiométricos que ele já fala quem ele vai produzir, tem exercícios que não fala quem vai produzir, então nós temos que prever quem são os seus produtos, perfeito? E eu não posso esquecer das nossas relações. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que é as relações de massa. Eu não posso esquecer das minhas proporções constantes e dos meus múltiplos constantes. Então, todas aquelas relações que nós vimos na aula passada, de Lavoisier, de Proust e de Dalton, eu tenho que saber. Tá, então, o primeiro passo é eu montar a minha equação química de acordo com o enunciado. Tá? Eu tenho que fazer esse balanceamento, ou seja, estipular a minha proporção molar entre cada substância envolvida, que são os nossos coeficientes estequiométricos. A partir daí, o que eu tenho e o que eu quero descobrir. Então, a partir do que eu quero descobrir, eu tenho uma relação. E a partir dessa relação que eu vou. Ele me deu a massa e quer descobrir uma massa, então eu tenho uma relação massa-massa. Lembrando que os meus balanceamentos me dão uma relação mol-mol. 1 mol para 2 mols. Cada 1 mol desse forma 2 mols aquele. Então, o meu balanceamento me dá uma relação mol-mol. O meu comando da questão que vai dizer que se eu preciso manter essa relação mol-mol ou se eu preciso de uma nova relação. Como eu já aprendi que eu consigo de mol, eu já sei que o mol de qualquer coisa na química corresponde a 602 sextilhões de qualquer coisa, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro. Então, se eu tenho mol, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23, qualquer coisa. Eu já aprendi a calcular a massa molar. Então, se eu tenho um mol daquela substância, suponhamos que seja do ácido sulfúrico, cada mol do ácido sulfúrico tem 98 gramas, eu já sei disso. Se for, por exemplo, do gás hidrogênio, eu sei que o mol de H2 tem 2 gramas. Se for falar do estado gasoso, eu sei que 1 mol daquele gás hidrogênio em condições normais de temperatura e pressão vão ter 22,4 litros. Então, essas informações eu já tenho. Essa informação nós já vimos na aula passada, e são essas informações que nós vamos estar utilizando.
Gente, existe esse 22,4, tem autores que pedem para você usar 22,7. Então, mais nós vamos usar 22,4. Tá? Se ele não pedir, eu meto 22,4. Beleza, galera? Depois que eu fiz isso, eu vou montar uma regra de 3. Né? Baseado em qual lei essa regra de 3? É a lei das proporções constantes, dos múltiplos constantes, que é a lei de Proust. Vou montar a regra de 3 se para aquele balanceamento que eu fiz, eu precisava disso e formava isso, para eu ter só isso, quanto que eu vou formar? É essa relação que eu preciso. Acabou a minha estequiometria quando eu chego na regra de 3. Então, meu principal trabalho é eu chegar na regra de 3. Cheguei na regra de 3 e resolvi meu problema. Tá? Então, a química, ela para, ela termina ali. Quando eu montei minha regra de 3, acabou a química e começa uma matemática. Tá? Galera, quando a minha reação, nós vamos ver isso aqui, né? Enem adora também essas reações sucessivas. Quando essas reações são sucessivas, eu preciso montar o quê? Eu preciso montar a minha equação global. Eu preciso somar essas duas reações, ou três, e chegar a uma reação geral. Eu chamo de equação global. Então, eu vou montar todo mundo, e depois, eu vou explicar isso para vocês, nós vamos somar essas equações, lembrando que produto cancela reagente, se eles forem iguais, e vou chegar a uma equação global. E eu vou trabalhar com essa equação global. Eu não trabalho com as etapas, com a etapa 2, com a etapa 3, não. Eu trabalho com a equação global. Nós temos que aprender a chegar na equação global. Então, por que eu falei que ela oscila de 680 até 780? Porque quando eu tenho uma reação sucessiva, essa pontuação está lá em cima. Então, imagine você tirar 780, 800 por na prova da natureza. Será sensacional, né? É pontuação para passar em medicina aqui em Vitória, aqui na UFS. Nem precisar ir para longe, né? Pertinho. Todo final de semana dá para vir para Linhares. Você nem lavar roupa lá. Suja na semana, sexta-feira traz para casa para usar a máquina da casa. Ah, outra coisa, já falei com vocês, quem vai morar fora, o mais importante de tudo é uma máquina de lavar. Não se esqueça. Ah, comprar televisão, videogame. Não, máquina de lavar. Ela é essencial para quem mora fora. Quando eu morei fora, eu tinha um tanquinho. Eu não tinha máquina de lavar. Mas a máquina de lavar é muito melhor, porque tanquinho você tem que torcer, tal, tal. A máquina de lavar ela é espetacular. Você vai colocar lá, vai ter a sua aula, vai voltar, vai estender a sua roupa. Acabou. Você não tem mais problema. Você não tem noção do que é morar sozinho. Só quem mora sozinho sabe. Acaba tudo. De você abrir a gaveta, não ter mais cueca. Não ter mais calcinha. E aí fudeu. Você vai fazer o quê? Comprar? Eu já cansei de chegar em casa, tomar banho e falar, caramba, acabou minha cueca. Toda suja. E eu tenho que ir comprar para não ficar com cueca suja. Olha, gente, você não tem noção do que é morar sozinho, tá? Morar sozinho é aquela situação de você chegar ao banheiro e você olhar para o lado, onde o papel higiênico, e ver só o rolo vazio e falar, e agora fudeu. Agora fudeu. Você esqueceu o papel higiênico. De você acordar de manhã cedo para escovar os dentes, você abrir o armário do banheiro e olhar, cadê esse creme dental? Você viu que acabou de manhã, você esqueceu que acabou e você não comprou. Chegou em casa e falou, caralho, e agora? O que eu vou fazer? Já era. Perdeu. Escovar os dentes com o quê? Com nada, com a escova. Vai passar, enxaguante bucal e vai comprar na farmácia ou supermercado, dependendo de onde você mora, o que está mais próximo de você. Tá, gente? Então vamos lá. Primeira relação e a mais fácil de todas. Eu acredito que nem o Enem vai cair um negócio desse, que é tão fácil que é, o Enem nem vai cair. Mas eu tenho que mostrar. Tá claro? Então, o vestibular da Federal da Bahia, quando existia ainda esses vestibulares tradicionais, o hidreto de sódio reage com água. Agora, professor, isso é muito antigo. Não, senhor, hein? Algumas universidades, existem ainda universidades federais que não aderiram ao SISU na sua totalidade. Existe ainda várias federais que ainda mantêm um número de vagas para entrada para o vestibular. Universidades federais, estaduais, municipais. Perfeito? Existe ainda um grande número de universidades públicas que ainda adotam o vestibular tradicional como uma parte de ingresso ou como ainda sua totalidade. Tem ainda universidades que não aderiram ao SISU. Tá? Aí é uma questão de regionalismo, né? Tipo, eu não quero
o SISU não seria um sentimento xenofóbico, não quero que vocês entendam isso. É a questão do regionalismo, é valorizar as pessoas do entorno. Por quê? Na cabeça, eu também até concordo, suponhamos que você mora no Espírito Santo, você vai fazer uma medicina lá no Nordeste. Você vai ficar lá? Não vai. Então eu vou ter êxodo de conhecimento. Porque você foi lá para o Pernambuco, suponhamos, aprendeu, estudou, usou todas as dependências de lá, fez estágio nos hospitais, residência tal, e você vai embora. Eu capacitei um profissional que poderia levar para a população da região benefícios que nós estudamos para isso. A gente estuda para o outro, para trazer benefícios para o outro, para a sociedade. Esse é o nosso. E você não. Você foi embora. Êxodo de conhecimento. Você meteu o pé. E aí? E seus 8 anos lá? O que aconteceu? Perdeu. É isso. É por isso que eles querem valor. Então, tem algumas ainda que, de acordo com seu CEP, de acordo com seu endereço, você ganha pontuação em cima da sua nota do SISU, tá, gente? Fique esperto com as faculdades quando vocês forem fazer no Nordeste. Nordeste, principalmente. Instituto Federal, principalmente, faz isso. Hidreto de sódio. Hidreto de sódio está aqui, ó. Lembra quando o hidrogênio se liga ao metal, eu chamo ele de hidreto. E lembra que no hidreto, só para a gente revisar um pouquinho lá no NOx, no hidreto, os hidrogênios têm NOx o quê? -1. Lembra disso? Lá no ácido ele é +1. Aqui ele é -1. Reage com água produzindo quem? Hidróxido de sódio e gás hidrogênio. Vamos balancear nessa equação? Então, antes de qualquer coisa, primeiro passo, se ele não tivesse me dado a equação, eu teria que fazer o quê? Eu teria que, através do texto, montar essa equação. Mas aqui ele já me deu. Olha, muito fácil. Então, eu vou balancear. Um sódio, lembra do macho? Regra do macho? Macho, metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, o que eu aprendi lá, eu tenho que usar aqui. Um sódio aqui, um sódio aqui, ó, um sódio aqui, um sódio aqui, show. Um hidrogênio aqui, um aqui, opa, macho, hidrogênio, oxigênio, 3 hidrogênios aqui, ó, 2, 1 mais 2 aqui, 3 também. Oxigênio 1 e 1, a minha equação já está balanceada. Então, na realidade, a minha relação é de 1 para 1. Então, 1 mol de hidreto de sódio reage com 1 mol de água, formando 1 mol de hidróxido de sódio e 1 mol de gás hidrogênio. Aí ele pergunta assim para a gente, olha que moleza, para obter 10 10 mols de gás hidrogênio, são necessários quantos mols de água? Aqui nem precisava calcular, mas eu vou calcular para mostrar para vocês. Então, ó, as substâncias que eu estou trabalhando são relação com a água e com gás hidrogênio. Então, no texto ele falou, olha, para obter 10 mols de gás hidrogênio, quantos mols de água são necessários? Então, está aqui, ó. Eu estou relacionando essas duas substâncias. Então, o que meu balanceamento me deu? Meu balanceamento me deu que para cada 1 mol de água, eu vou formar 1 mol de gás hidrogênio. Isso foi o que meu balanceamento me deu. Aí, a partir daqui, se eu tivesse que ter uma outra relação, suponhamos que ele quer saber quantos de hidrogênio vai formar de uma massa de água. Então, eu teria que transformar isso aqui para o que ele me pediu. Vamos ver mais à frente. Mas ele não falou isso. Ele falou assim, ó, para obter 10 mols de gás hidrogênio, então, manteve a relação quantidade de matéria, então, 10 mols de gás hidrogênio. Quantos mols de água são necessários? Aqui, gente, ó, a regrinha de 3, ó, aumentou quantas vezes aqui? Era 1, foi para 10. Então, aqui aumentou 10 vezes. Se é uma regra de 3 diretamente proporcional, se aumenta um 10 vezes, no outro também tem que aumentar 10 vezes. Logo, eu preciso de 10 mols de água. Tranquilo? De boa até aí? Então, ó, estamos só começando. Ah, muito fácil, professor. Claro, estamos só começando. Estamos só começando
meu estudo. Ainda nós vamos melhorar, nós vamos aumentar o nosso nível, tá? Aí, agora, mais uma relação, só que agora não é mol-mol. Quando é mol-mol, é mais fácil que tem, tá, gente? Porque o meu balanceamento já me dá uma relação mol-mol. Agora, quando eu tenho uma relação mol-massa, já fica um pouquinho mais, já estou começando a se tornar um pouco mais complexo. O motor de um carro a álcool, o vapor do combustível é misturado com o ar e se queima a custa da faísca elétrica produzindo pela vela no interior do cilindro. A quantidade em mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol é igual a, então ele me deu dado, massa molar em gramas por mol do hidrogênio é 1, do carbono 12 e do oxigênio é 16. Gente, então o álcool que ele usa no combustível lá é o etanol. E o que eu quero saber de vocês, galera? O que eu quero saber? Eu quero saber o seguinte: qual é a fórmula do etanol? Fala para mim aí, alguém aí que está assistindo a aula aí. Fala para mim, qual que é a fórmula do etanol? Cri, 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 cri. C2H6O. Perfeito. Então, ó, se eu não sei a fórmula do etanol, eu não consigo fazer a equação. Tá, então vamos montar nossa equação, então, galera. Deixa eu pegar meu pincel aqui. Então, vamos montar, ó. C2. Aí pode, tem gente, eu gosto de colocar assim, ó. C2H5OH. Mas é a mesma coisa que... Foi quem que escreveu aqui para mim? C2H6O? E quem foi que escreveu aqui? Foi o Anthony. Anthony, tranquilo, Anthony, para você, C2H5OH? Eu gosto de escrever assim, o etanol. Mas, de boa, tá? Mesma coisa que você escreveu. Galera, então esse cara, o que eu tenho lá no ar que vai fazer a queima do etanol? É o gás oxigênio. Você está vendo que o texto não nos deu essa informação, nós temos que saber. Toda reação de combustão é uma reação de uma espécie química com gás oxigênio. Toda reação de combustão produz, forma para a gente quem? Gás carbônico e água. Essa equação não está no texto, está subentendido para a gente. Nós temos conhecimento de química. Então, agora eu preciso fazer meu balanceamento. Lembra do macho? Então, agora eu vou partir para o macho. Macho, tem metal aí? Não tem. Tem ametais? Tem. Mas os ametais que tem estão lá no show, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, tem quantos carbonos aqui? Ó, 2. Então, preciso ter 2 aqui. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Ó, 6. 6 hidrogênios. Para ter 6 aqui, meter um 3 na frente. Show? Agora o oxigênio. Opa, não saiu 2 aqui. Vou colocar um 2 aqui. Não saiu. 2. Oxigênio. Eu tenho 3 aqui. Só que aqui eu tenho 4 mais 3, 7. Para ter 7 aqui teria que ser 6. Então, 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7 oxigênio. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7 oxigênios. 2 hidrogênios, 2 carbonos, 2 carbonos, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Minha equação está balanceada. Qual? Sempre o exercício vai trabalhar com duas substâncias. Uma, ele vai fornecer todos os subsídios e a outra que eu quero descobrir. Quais são as duas substâncias que ele está trabalhando com a gente? Está trabalhando com o etanol, que é esse cara aqui, ó. Trabalhando com o etanol. E está trabalhando com, ele quer saber, ó, a quantidade em mols de água formada com água. Qual a minha relação estequiométrica? Então, eu vou considerar que todas as substâncias estarão em quantidades suficientes para essa reação acontecer. Não vai faltar oxigênio. Tá? Não tem ninguém limitando a minha reação. Nós vamos ver mais à frente, teremos situações que vai ter alguém limitando.
Suponhamos que eu não tivesse oxigênio suficiente, então não reagiria todo mundo. Mas já que ele falou que o valor do combustível é misturado com ar e se queima a custa da faísca, então quer dizer que tem oxigênio suficiente. E não disse nada que não tem, então tem oxigênio suficiente para queimar todo o gás, todo o etanol. Qual a relação que eu tenho entre essas duas substâncias aqui envolvidas? Qual é a nossa relação que eu tenho entre essas duas substâncias envolvidas? Né? Qual é as nossas duas relações que nós temos entre essas duas substâncias envolvidas? Então, eu sei do meu balanceamento que 1 mol de metanol, C2H5H, formam 3 mols de água. Show? Isso eu tenho do meu balanceamento. Só que o exercício, ele não me deu quantos mols, ele me deu a massa. Se eu reagir 138 gramas de metanol, então quer dizer que essa relação quantidade mol-mol para a gente não serve quantidade de matéria. Eu preciso de uma relação massa de etanol para mols de água. Um mol de etanol tem que massa? Um mol. Aí o que eu vou fazer? Vou lá para o meu rascunho e vou calcular a massa molar do C2H5H. Então, ó, 12 vezes 2, 24. 24 mais 6, 30. Mais 16, 46 gramas por mol. Então, quer dizer que eu preciso ter de um lado massa e do outro lado mol, já que ele me deu uma massa para eu descobrir o mol. Então, quer dizer que eu preciso aqui transformar esse mol em massa. E como é que eu faço isso? Calculando a sua massa molar. Então, eu posso dizer que a partir de agora, 46 gramas, que é um mol de etanol. Gente, é muito comum a gente, né, assim, a gente da química, a gente faz assim o etanol, tá? Ó, para ficar escrevendo, ó. H, etanol, tá claro? Então, 46 gramas de etanol vão produzir. Eu quero descobrir a massa? Não, ele quer perguntar qual é a quantidade em mols de água. Quer dizer, continua a quantidade de matéria. Vão produzir 3 mols de água. Eu tenho 138 gramas de etanol. Quantos mols irão produzir, então? X. Gente, quando for a regra de 3 fácil assim, não quero que ninguém fique multiplicando cruzado, não, tá? Então, quem tá, ó, tem 9 pessoas assistindo minha aula. Eu não quero que essas 9 fiquem, x vezes 46 é igual a 138 vezes 3. Se fizer isso, tá fora. Olha para cá. Muitas regras de 3 têm esses atalhos. Quantas vezes que aumentou o 46 para virar 138? Fala para mim aqui no chat. Quantas vezes que eu multiplico 46 vezes quanto? Para dar 138. Vezes quanto? Você fica inventando, não, gente. Qual o número que multiplicado por 6 dá alguma coisa 8? Sei lá, 18, 28, 38. Não é 3? Então quer dizer que 46 vezes 3 vai dar 138. Isso aí. Quem falou aqui? Aí fiz merda. Deixa eu voltar meu compartilhamento. Fiz merda. Isso aí, Anthony. 3. Então, se esse lado aqui aumenta 3 vezes, desse lado também tem que aumentar 3 vezes. Então, meu x vale quanto? 9. Pronto, 9 mol. Porque se aumenta 3 vezes desse lado, se diminui de um lado, diminui.
Estequiometria é sempre diretamente proporcional. Lá na matemática tem umas relações que são inversamente proporcionais. Aí é outros 500. Lá, para a gente aqui, nossa estequiometria é a lei de Proust, que ela se combina em proporções constantes. Então, são diretamente proporcionais. Galera, se multiplicou de um lado 3 vezes, do outro lado também tem que multiplicar 3 vezes. Então, eu não preciso mais. Então, 3 vezes 3, então x tem que valer 9 para manter a minha proporção constante. Olha Proust sendo aplicado aqui. Fala para mim se vocês entenderam isso daqui. Entenderam? Fala para mim. Só o Anthony que fala, né? Natália entendeu. E aí, Kelly? Fala para mim. Eduardo entendeu também. Márcia, Eduardo. Isso aí. Vocês entenderam a dica da regra de 3? Eu estou usando quem? Eu estou usando a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. Ele se combina em proporções constantes, cara. Eu estou ganhando tempo. Não adianta de nada eu saber toda a matéria se eu levo tempo para resolver. Eu preciso ganhar tempo. E tempo nós estamos aprendendo a como que eu vou buscar os nossos atalhos. Show? Mais uma agora. A massa de dióxido de carbono é liberada na queima de 80 gramas de metano quando utilizado como combustível. Então agora eu tenho uma relação massa-massa. Vocês viram que nós estamos... Ó, gente, ó. Eu estou caminhando em cada relação. Aquelas questões do Enem, elas não vêm nessa ordem, tá, gente? Está em qualquer ordem. Então, vamos ver todas, depois partiu o Enem. Tá claro? Então, hoje, amanhã, vou mostrar dicas e relações de cada uma. E de quebra, a gente está revisando a nomenclatura, né? Galera, então, ó, a massa de dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas de metano. Então, ó, se eu não sei a fórmula de metano, já era. Então, ó, metano CH4. Queima é uma reação de combustão. Então, ó, toda combustão produz para a gente CO2 mais água. Aí o aluno que está estudando fala assim, professor, mas se for uma combustão incompleta, ele disse isso no texto? Ele falou que é uma combustão incompleta? Se ele não falou, por que está colocando coisas que ele não disse? Para de viajar. Estuda o que está no texto. O problema da gente é que a gente vai estudando, a gente começa a viajar. Ah, mas tem combustão incompleta, professor, que produz monóxido de carbono. Ele não falou isso não, cara. É por isso que eu falo para vocês, na prova do Enem, você marcou o X, vai embora, não volta. Vai, só volta não quer que você não chegou à conclusão. Você chegou à conclusão, marcou, nem olha para trás. Só reza. Só reza. Quem tem fé, né? Se diz, a Bíblia diz, na Bíblia não diz que se você tem fé, você move montanhas de um lado para o outro? O que é uma montanha na beira de um X? Né? O que é uma montanha? Deixa Deus operar lá. Deixa Deus operar lá. Deus, opera aí. Faça esse X o que você quiser. Coloca, mova isso para a resposta correta, mas não volta. Deus vai fazer o trabalho dele lá. Só segue, ó. Ó, vou. Foi, Deus, ó. Tá comigo, tá? Vai embora. Segue, não volta. Marcou X, não volta. Porque senão você vai viajar. Você vai sair da caixinha e você vai começar a pensar e vai... aquela teoria da conspiração na sua cabeça. Ah, mas tem a reação, tem a combustão incompleta e se formar... Aí começa aquela teoria da conspiração que vai te induzir ao erro. Sai fora disso. Galera, massa, vamos balancear. Então, primeira etapa é eu montar minha equação se o exercício não fornecer. Então, montei minha equação, tá ali, montadinha, bonitinha. Reação de combustão. Substância mais oxigênio produzindo gás carbônico e água. Show, acabou. Agora, balancear. Regra do macho. Então, os metais que aparecem aqui são carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vou balancear nessa ordem. Um carbono. 4 hidrogênios. Vou colocar 4 hidrogênios aqui. Show? 4 oxigênio. 2 aqui mais 2 aqui. Então, para ter 4 oxigênios, está aqui. Então, a equação está balanceada. Então, a relação estequiométrica de 1 mol de metano para 2 mols
de gás oxigênio, formando 1 mol de gás carbônico mais 2 mols de água. Fechado? Galera, outra coisa importante agora para a gente. Quais são as duas substâncias que ele estão trabalhando? Ele trabalhou com dióxido de carbono e metano. Então, esquece o restante e só trabalha com o que ele quer. Esquece, já balanceei, acabou. Agora, qual é a minha relação? Qual é a minha relação de approach entre essas duas substâncias? Qual é a minha proporção entre essas duas substâncias? É de 1 mol para 1 mol. Então, pelo meu balanceamento, não coloquei nada na frente, então aqui é 1. E aqui também é 1. Então, minha relação é que para cada 1 mol de metano, eu vou produzir 1 mol de dióxido de carbono. Então, aqui eu tenho, lembrando que aqui eu tenho uma relação de estequiométrico, uma relação em quantidade de matéria, em mol. Agora, vamos lá. O que ele me deu? Ele quer saber uma massa. Então, eu preciso, do outro lado, transformar em massa. Ele quer saber uma massa. Esse mol, para mim, não dá certo. E a partir de 80 gramas de metano. Então, aqui é uma relação massa-massa. Eu quero descobrir uma massa a partir de uma massa. Então, essa relação, para mim, não serve. Eu preciso de uma relação massa-massa. Como é que eu saio de mol para massa? Massa molar. Então, eu preciso calcular a massa molar do metano. Carbono é 12, hidrogênio é 1. Então, eu tenho 1 carbono e 4 hidrogênios. Então, a massa molar, vamos colocar aqui lá no nosso cérebro, nós já estamos calculando isso. A massa molar do CH4 é igual a 18 gramas. 18 não, 16 gramas por mol. Deixa eu apagar aqui. 16. 12 mais 4 dá 16. Tá? Pronto. 16. Então, já que eu tenho uma massa desse cara para descobrir uma massa desse, então eu não vou colocar mais o mol. Vou trocar aqui e falar que eu tenho. Para cada 16 gramas que eu usar do CH4, eu vou produzir quantos gramas do dióxido de carbono? Lá no meu cérebro também, eu vou calcular a massa molar do CO2. 32 mais 12, 44 gramas por mol. Então, eu vou produzir 44 gramas de dióxido de carbono. Vocês estão percebendo que eu troquei a minha quantidade de matéria, que é mol, para massa-massa. E como que faz essa conversão? Massa molar. Então, eu dizer que 1 mol de metano produz 1 mol de dióxido de carbono é a mesma coisa que falar que para cada 16 gramas de metano, irei produzir 44 gramas de dióxido de carbono. Show? A massa de dióxido de carbono é a pergunta, então não tenho esse cara para queima de 80 gramas desse. Meus grandes amigos, não vai montar a regra de 3, né? Qual número que multiplicar 16 dá 80? 5. Então aqui também tem que ser vezes 5. 44 vezes 5 vão dar o quê? 220 gramas. Alguém falou alguma coisa aqui para mim? Isso aí, Tainara. Tá ficando esperto, hein? Isso aí. 220. Galera, viu aí que legal? Viu aí que legal? Tenta enxergar esses atalhos. Tenta ficar esperto com isso, que vai dar super certo. Tá? Ó, nós vimos 3 relações agora. Né? A aula tá chegando ao fim. Sei que vocês queriam ficar mais, né? Queriam ficar mais, mas a partir de amanhã a gente fala massa, partícula, partículas mols, partícula, aí envolvendo reações múltiplas, para ensinar vocês como é que a gente chega à nossa fórmula final. Depois, envolvendo líquidos, que é importante para a gente, né?
Lembrando que o volume molar, e normalmente ele tem que dar para a gente, né? Ele vai discutir isso para a gente, é uma questão um pouco mais elaborada. Perfeito? E depois só envolvendo o volume de gases, ele vai dar para a gente o volume CMTP, normalmente ele dá para a gente, 22,4 litros. Se ele não nos fornecer, nós vamos usar 22,4. Ótimo? E depois rendimento. Então amanhã a gente vai tentar concluir isso aqui, estequiometria. Já vou mandar hoje para vocês a lista de exercício. Se começarem a fazer e tiver qualquer dificuldade, manda mensagem para mim. A minha aula ao vivo termina aqui, mas ela continua durante todo o dia com vocês. Não, aqui é igual a Clara, é ilimitado. Entendeu? É ilimitado. Você pode usar o que você quiser. Manda mensagem. Assim, olha só, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Perturba, enche o saco. Tá massa? Eu não vou ficar com raiva de vocês, não. Na verdade, eu vou até gostar. Porque se vocês vão bem na prova do Enem, eu fico feliz. Se vocês realizam o sonho de vocês, eu fico feliz. Entendeu? Então, a felicidade de vocês é a minha felicidade. Tá massa? Galera, ó, tamo junto. Fui e até amanhã. Não falta amanhã. Amanhã nós temos coisas. Amanhã nós estamos aumentando a nossa complexidade. Estão vendo, né? Opa, tá ficando cada vez mais difícil. E a tendência é essa aí mesmo. Beleza? Ó, fui. Um abraço.